Pastorinho, com a igreja, tem muita gente aqui que o senhor não conhece. É verdade. Já tem mais de 3. Eu acredito. Tem os que eu conheci e não estou conhecendo mais. É verdade. Os que ficaram mais bonitos. É, exatamente. Tem quantos anos? Eu acho que tem 9 anos. Não? Foi em 2014. Pelo menos que eu tenho aqui anotado é 2014. Você foi tá meu brincando. aniversário de... Você está 5 anos, né? 5 anos. Então, É nós vamos... lógico que eu tinha vindo antes algumas vezes, né? Mas a última acho que foi em 2014. Esse trem aí é para falar na boca. Ah, desculpa, eu pensei que era só um enfeite. Eu vou dizer, onde eu fui parar, viu? Eu estou esperando você passar o microfone para mim. Mas já está na sua mão, ué. Esse é o pastor de vocês, viu? Vocês não estranham mais, né? Não. Nós vamos deixar que ele se apresente. Ele, como eu disse, ele é natural de Goiás, né? Mas já mora em BH 26 anos. Então você foi para lá com 4 anos. Mais ou menos, mais ou menos. E pastor Lincoln, realmente, brincadeiras à parte, ele tem sido uma bênção por onde tem passado. Ele tem mais hora de voo do que o urubu, né? Nem tanto, né? Não tem tanto. Recentemente voltou de uma excursão também, de uma missão, né? Pela Argentina, né? 29 dias. 29 dias. E por isso que o casamento dele dura sempre, muito. Que ele vai e deixa a Thelma, e quando volta está com saudade, está sempre assim. Então, Sempre renovando, né? sempre renovando. Mas Deus tem usado o irmão, é um irmão simples, vocês estão vendo, amigo, primeiro aniversário da igreja, ele esteve conosco. Eu tenho sempre essa dúvida. Foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro. Foi lá naquela outra local. Lá onde nós começamos o trabalho, primeiro aniversário. E eu vou deixar que o Espírito Santo fale a vocês, fale por ele, e eu vou orar entregando nesse momento toda a ministração. Ele tem todo o tempo, irmãos. Hoje nós não teremos aquele intervalo de 15 minutos que acaba a pregação, depois volta para a escola dominical. Nós não temos hoje a escola dominical, ainda está o tempo. Mas depois, quando terminar, ele vai terminar, provavelmente, não sei, né? Mas tem um cafezinho talvez ali para você tomar antes de ir embora para casa. À noite nós teremos a cantina, então os irmãos venham preparados, podem vir antes. Já cheguem, dê o nome lá, diz o que você vai querer para facilitar, tá bem? Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos o teu servo, o pastor Lincoln Guimarães, Amém, na Senhor. concha Amém. da tua mão direita. Amém. Coloca, Senhor, a tua palavra, coloca, Senhor, aquilo que tu queres falar conosco. Não permita, Senhor, que a nossa mente interfira, não permita, Senhor, que nós agrademos pessoas, mas ao contrário, Senhor, que o teu Espírito Santo se encarregue de verificar tudo aquilo que precisamos de ouvir. Amém. E falar, vir ao encontro das nossas necessidades. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Amém? Deixa eu começar apresentando a minha esposa. 90% das viagens ela está sempre comigo. É porque meu amigo ali gosta de pegar no meu pé, né? Mas fica em pé, Thelma. Já somos casados agora, 19 de novembro, vamos fazer 46 anos, né? Já está chegando, e 46 anos de casados. É uma mulher assim, muito sensível, ela conhece já o meu ronco até no escuro, né? Está no escuro que ela sabe que sou eu que estou roncando. E temos 5 filhos, 4 filhos naturais e uma adotada. Temos hoje 8 netos. Uma acabou de nascer agora, a 8ª neta, né? Então, graças a Deus, temos uma família assim muito abençoada, comum, normal, que tem suas dores de cabeça também, mas graças a Deus, é uma família que tem estado debaixo da bênção do Senhor, né? E eu sempre guardo e quero orientar você nisso daí. Qualquer adversidade, qualquer luta na sua casa, saiba que ela é passageira, porque o Senhor diz lá começou lá nos 10 mandamentos, quando ele diz que visitaria até a 1000ª geração do justo. Então isso para mim me dá um conforto enorme. Quando eu vejo uma luta, eu falo, não, esse vai passar porque o Senhor prometeu, então ele vai, né? Então, já conheço esta família, já tem alguns anos. Se o pastor lembra que foi o primeiro ano, eu tinha uma dúvida, eu achava que era, mas não estava convicto disso, né? Eu conheci num encontro de homens que teve
na igreja de Nova Vida, em Columbandê, em São Gonçalo, né? Foi lá que eu conheci ele, eu não o conhecia. E se vocês não acreditam, podem acreditar que existe amor à primeira vista. Eu vi essa família e Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu não preciso jogar confete nele não, e nem na pastora Vera, mas eu já os vi amando, né? Quando ele me convidou para vir, eu já cheguei na casa deles como se fosse a minha casa. Eu só não gosto muito dessa expressão quando eu chego numa casa e a pessoa diz assim: eu quero que você se sinta como se estivesse na sua casa. Isso me dá uma tristeza quando a pessoa fala isso, sabe por quê? Porque eu lembro que eu tenho que pagar luz, pagar telefone, pagar televisão, pagar tanta coisa. Não, quero sentir como se eu estivesse na sua mesmo. Eu não preciso pagar nada, né? Mas estive lá, já hospedei na casa deles algumas vezes. Não sei se esta é a 6ª vez que eu venho à Igreja Shalom. Vim quando era lá no início, né? E sempre tive assim um grande apreço, gratidão, alegria por essa família. Eu até preciso que depois a Thaís e a Vivian dê um curso para a Thelma de como fazer para tornar o marido mais bonito, porque esses 2 homens eram tristes, de feio. Olha como é que está bonito esse homem hoje, né? Eu não posso pedir a Vera para fazer a mesma coisa, mas esse é outro estágio, né? Realmente, fiquei muito feliz quando eu soube do neném da Thaís, né? A gente participou daquele tempo de oração, mas com a convicção, a certeza de que Deus ia dar a vitória, né? Porque as promessas do Senhor, Ele não volta atrás, né? Eu sei que é um período para a família, para a igreja foi um período difícil, aquela expectativa, né? Mas graças a Deus, Ele é fiel e justo. Hoje está aí linda, né? Não conheci outra ainda, mas eu sei que também todos os 2 parecem muito com a mãe, né? Então isso dá muita alegria para mim, saber isso. Mas, gente, como eu disse, é a primeira vez que eu estive na Shalom, que ainda era no outro endereço, porque de lá vocês vieram direto para cá, não foi? Né? Era um lugar muito pequeno. Eu lembro que naquela época, que Deus me deu assim uma visão de uma igreja que seria muito família, uma igreja que seria uma comunidade de amor, uma comunidade de cura, sabe? Então eu quero dizer para você uma coisa: você não está aqui tão somente por uma opção, você está aqui porque o Senhor te trouxe a este lugar, a esta igreja, para estar abaixo desse pastorado, para que você seja cuidado, amado, mas não só isso, é para que você também faça o mesmo, amando os outros, exerça esse dom que Deus te deu, né? Exerça este dom que Deus te deu, né? Aqui é um lugar onde você tem palavra, e isso é fundamental. Igreja, eu tenho certeza que, como Minas Gerais, Belo Horizonte especialmente, tem milhares, né? Diz que Belo Horizonte é a cidade do Brasil onde mais tem boteco, bar, mas também o que tem de igreja não é brinquedo, tem que ter, porque senão o bar bate nas igrejas, né? Então tem igreja demais da conta, é igreja com 5 membros, com 3, o pastor e a mulher sozinho, e vai por aí. Mas eu sei que Deus trouxe vocês neste lugar para vocês crescerem, para vocês aprenderem, para vocês saírem e produzirem frutos. Deus quer abençoar a sua família. Então eu quero deixar uma palavra que no final, hoje nós vamos orar pelos pastores da igreja, mas eu quero dizer para você, meus irmãos: ame, valorize o casal, os pastores que Deus colocou sobre a sua vida, sabe? Valorize, porque não são pessoas que estão aqui por acaso, não são pessoas que estão aqui porque não sabem fazer outra coisa, não é isso. Eles estão aqui porque Deus os capacitou, Deus os comissionou, Deus encheu o coração deles de amor. Hoje mesmo, conversando algumas coisas com o pastor Isaías, me veio no coração algo que eu sempre repito: irmãos, você talvez não saiba disso, o pastor e a pastora sabem disso. Quando nós somos vocacionados e chamados e enviados, eu tenho para mim que a primeira coisa que Deus faz depois desse processo é fortalecer os nervos do nosso coração, porque, irmãos, um coração normal não aguenta ser pastor. Você pode dizer assim, mas o quê? Por quê? Porque na cabeça de muitos, ser pastor é só estar pregando aqui, mas ele não sabe o que daqui a 1 minuto está esperando ele não sabe quando na madrugada o telefone vai tocar, não é? Você não sabe.
Você não sabe como entristece quando você sabe de um casal que está se divorciando. Você não sabe quando você entristece quando você sabe de um irmão que está enfermo. Você não sabe quando... E assim por diante, não é? Então, eu quero que você saiba disso. Eu posso falar com liberdade porque não estou na minha igreja. Então, eu posso dizer, ame, valorize os seus pastores. Honre os seus pastores. Tá? Se eu tiver a oportunidade, quem sabe à noite ou hoje, ainda vou falar um pouquinho sobre o benefício de amar e honrar a nossa liderança. Sabe, eu estou falando porque eu não nasci ordenado pastor. Eu poderia ter sido ordenado há muito mais anos antes do que fui, mas por tentar fugir de Deus, não deixar de ser crente, mas fazer tudo na igreja, mas não ser ordenado. Eu queria que fosse assim, mas Deus chegou uma hora que Ele me pôs no canto da parede, aí eu não tive mais como, e sou feliz por isso, porque se Ele não me põe no canto da parede, até hoje eu estava fugindo, e com certeza se eu já não tivesse capotado pela vida aí, não é? Então, mas eu quero dizer isso para você, sabe, hoje, eu pastoreei, a última igreja que eu pastoreei 16 anos, esta igreja, e estamos com, creio que 9, 10 anos, estamos fazendo um trabalho itinerante, um trabalho missionário. Então, quando o pastor diz que eu viajo mais, que tem mais hora de voo do que eu vou, mas é parecido com isso, não chega até não, porque eu vou de carro também, eu vou de ônibus, né? Agora mesmo passei na Argentina 29 dias, andei de ônibus 3.700 quilômetros, de uma cidade para outra, ficava 2, 3 dias, outra cidade, e assim foi. Então, mas graças a Deus por isso, eu sou muito grato, feliz por Deus ter me colocado nesse ministério. Para mim e minha esposa, isso não é um peso, isso não é uma dificuldade, eu não vejo distância como obstáculo. Se disser assim, vamos para os Estados Unidos de bicicleta, eu só tenho que saber se eu tenho dinheiro e não tenho nada para fazer no tempo, mas a distância não me afugenta de fazer isso, né? Então eu quero dizer para você, ser pastor é uma honra para quem é, mas é um peso também para quem é. Então procure amar, procure honrar, procure respeitar, procure ser transparente. Se o pastor pregou alguma coisa, você não entendeu, vai até ele e diz, pastor, você falou uma coisa que eu não entendi, fala para mim o que é aquilo lá que eu não entendi, mas não sai primeiramente comentando com alguém, olha, você viu o que ele falou, porque depois você vai saber a verdade, você vai dizer, enganei, né? Então, se você não entendeu, chama ele depois do culto, sozinho, e diz, pastor, você falou uma coisa, que Jesus é filho de Maria, é isso mesmo? Eu achei que era de Bernadette, né? Aí ele vai poder te esclarecer, e você vai dizer, que bom que eu não cometi um erro, né? Porque muitas pessoas, às vezes, precipitadamente, eles têm atitudes que depois causam tristeza e aborrecimento, né? Mas eu quero convidar você. Eu lembro que no primeiro aniversário, que eu não lembrava que era o primeiro, agora que o pastor lembrou que é o primeiro, eu li esse versículo, e eu gosto de ler esse versículo por ocasiões de aniversários, seja de pessoas, ou seja de igreja, né? Mas eu acho que ele é muito apropriado para este momento. É o Salmo 116, o versículo 12 e o versículo 13. Salmo 116, versículo 12 e versículo 13. Aquela foto ali, daquele cartaz meu ali, é perigoso aquela foto. Às vezes eu chego num lugar e a pessoa fala assim, mas o seu filho não veio não? Ele teve que mandar, foi o avô dele no lugar, que é uma foto antiga, né? Então não pensa que eu estou novo daquele jeito ali. Salmo 116, versículo 12 e 13. Como poderei retribuir ao Senhor todos os benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vamos juntos ler lá, volta no 12 por favor, vamos todos. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pai, nós te damos graças porque estamos aqui nesta manhã para meditar, para conhecê-lo melhor através da tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos são felizes, são e estão felizes por ser membro da Shalom ou por frequentar a Shalom? Quantos? A grande maioria, só teve alguns que ficou em cima do muro ali, porque ainda estão pensando, mas tá bom. Visitante, pois é, então tá bom, mas você vai gostar, viu? Se você que não levantou a mão, porque você vai gostar daqui, você vai depois sentir dificuldade de não voltar.
Irmãos, eu gosto muito deste texto, pensando ele de uma forma muito simples, muito simples. Quando o salmista faz uma pergunta: como posso retribuir, dar ao Senhor, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Essa palavra eu aprendi a ler nesse texto. Existe aqui uma figura de linguagem que quase ninguém nunca ouviu, não é todo mundo não, quase ninguém nunca ouviu. É uma figura de linguagem chamada solilóquio. Alguém já ouviu esse nome antes? Quem já ouviu não lembra mais. Primeira letra do nome que alguém já ouviu, Isaías. Mas a palavra solilóquio é o fato de você conversar consigo mesmo. Quem aqui nunca conversou sozinho? Às vezes a gente vê uma pessoa conversando sozinha e a gente fala o quê? Está doido, hein? Sozinho? Mas nós mesmo conversamos sozinho, né? Mas como que a gente entende de uma maneira tão simples isso daqui? É como você, quando vai numa loja, comprar um presente para alguém. Vamos pegar como exemplo o pastor Isaías. É aniversário dele, você chega numa loja para comprar uma camisa e você olha assim e fala assim, sozinho, você está sozinho. Aí você pensa assim, será que ele vai gostar dessa cor? Porque parece que eu nunca vi ele usar uma camisa dessa cor. O que você está fazendo? Você está perguntando para você mesmo e você mesmo está respondendo. Será que ele vai gostar? Eu nunca vi ele usar. Será que está comprida? Será que... E assim por diante. O salmista aqui está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele está perguntando para ele, o que eu posso dar ao Senhor pela bondade que Ele tem executado na minha vida? O que eu posso dar para Ele? O que eu posso agradar? Não é? Ele não disse assim, eu vou dar 1000 bois para o sacrifício, eu vou dar metade das minhas terras. Ele não disse isso. Ele pergunta e ele mesmo responde, eu vou erguer o cálice da salvação. O que significa isso? Eu vou me posicionar como um homem de Deus ou uma mulher de Deus que eu sou. É isso que ele está dizendo. A resposta para a pergunta dele vem tão rápido e espontaneamente. Ele diz assim, olha, eu vou erguer o cálice, ou seja, quando você ergue alguma coisa, se torna visto por muitos. Então muitos vão ver a minha condição de homem, de mulher de Deus que eu sou. Mas ele diz mais, eu invocarei o nome do Senhor. Até o versículo 14, põe para mim por favor aí, versículo 14. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. O que ele está dizendo? Eu vou me posicionar como homem e mulher de Deus onde eu estiver. Quando ele diz, cumprirei meus votos, ou seja, eu vou cumprir o compromisso que eu fiz com o Senhor de servi-lo. Então, portanto, onde eu for questionado, aqui tem algum crente? Eu não vou ficar como um crente agente secreto. Eu vou dizer, eu sou. Ah, tem alguém passando mal? Tem alguém aqui que sabe orar? Não, eu sei, eu vou orar. Entende? Então, o salmista, ele dá uma resposta a algo que ele queria demonstrar para com o Senhor, que era gratidão. Então, pela gratidão que nós temos, o que nós podemos dar ao Senhor que vai alegrar o coração dele? O meu carro, a minha casa, a fazenda que você tem, o que eu posso fazer? É uma relação de amor, de respeito, de reconhecimento, de adoração e de serviço. É isso que ele quer. Mas aqui na terra, como é que eu posso fazer isso? É quando eu estou no meio da congregação dele. Se eu estou na igreja, eu quero ser bênção na igreja, eu quero servir a igreja, eu quero chegar para o pastor e dizer, pastor, tem alguém doente aí que amanhã eu estou de folga, eu posso fazer uma visita. Pastor, tem alguém precisando de uma cesta básica? Fala aí que eu vou comprar para trazer. Senhor, tem alguém precisando ir para o hospital? Amanhã eu posso levar, o domingo, tal dia. Servir o reino de Deus. Irmãos, deixa eu dizer isso. A palavra que se pagasse imposto, por mencionar essa palavra que eu vou mencionar agora, a minha milésima geração estava com uma dívida impagável. Cada um de nós, preste atenção, cada um de nós temos, no mínimo, um dom espiritual. No mínimo.
Eu sempre gosto de orientar nisso daí. Você nunca diga, eu não tenho dom espiritual. Porque quando você diz isso, sabe o que você está falando? O Espírito Santo é mentiroso. Porque a palavra diz que é Ele que distribui, então Ele não deixou você de fora. Você pode dizer o quê? Eu não sei qual é o meu dom. É compreensível. Deveria e deve procurar saber. Mas não diga que você não tem um dom. Então, o dom, você tenta imaginar um soldado desses, vamos pegar os americanos, que tem mais filmes sobre eles, quando eles são mandados para uma frente de batalha, o governo simplesmente não diz para ele, olha, arruma a mala que amanhã você vai. Não, ele passa por um treinamento de lutas corporais, ele passa por um treinamento de tiro, de defesa, de sobrevivência, de tudo, aí depois é que ele é enviado. No reino de Deus não é diferente. O Senhor não nos mandou ir sem antes nos equipar. Quando Ele diz, ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, é porque Ele já nos deu dom para ir e fazer um discípulo. Entende, irmãos? Então, o que acontece com muitos de nós? Conhecemos a Jesus há muitos anos e nós nunca crescemos. Nós continuamos como naquele dia. Como naquele dia nós nunca desenvolvemos. É porque Deus não quer? Não, muito pelo contrário. Ele quer nos capacitar, Ele quer nos usar. Então, sempre procure dizer, Senhor, eu estou saindo agora para a igreja. Eu não vou somente para receber, mas eu também vou para dar. Então, muitas vezes você chega aqui, o Espírito Santo toca em você, para ir lá naquele irmão que está lá atrás, e dar uma palavra para ele. E lá atrás, orar com aquela irmã. Um abraço, um cumprimento, entende, irmãos? Então nós precisamos ser essa comunidade. Eu tinha ouvido falar e nunca tinha visto. Uma vez estava na França e vi lá umas jovens, uma porção de jovens com um cartaz assim, você quer um abraço? Aí eu soube que hoje isso é um movimento mundial, então eu não sei quem coordena, como é que isso funciona, mas é assim. Então você quer um abraço? A quantidade de pessoas que estavam se dirigindo aos rapazes e as moças para serem abraçados, ilustres desconhecidos. A igreja não precisa desse cartaz. A igreja nós precisamos. Quem não precisa de um carinho, de um amor, de um elogio, não é? Todos nós precisamos. E como isso ministra autoestima no nosso coração. Então, sempre pensa assim, o que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? Eu quero convidar agora você, nós vamos ler um texto com 12 versículos, que é João capítulo 15, João 15, dando continuidade. João 15, eu te falei da necessidade de produzir fruto, então agora nós vamos aprender como fazer isso, porque eu encontro muita gente que pensa que produzir fruto é quando você está pregando aqui, ou quando você está tocando, ou quando você está cantando. Cadê o Bernardo? Está ali, ó. Esse Bernardo não pode, você não leva ele para fazer exame de vista, não. Ele me viu e eu falei, você lembra de mim? Ele falou, eu lembro, mas você está mais bonito hoje. Não foi isso que você falou? Eu falei, gente, esse menino tem uma visão tão maravilhosa, sabe? Que ele não pode fazer exame de vista, não pode estragar essa visão dele aí, entendeu? Ele falou que eu estou mais bonito. Eu falei, você lembra de mim? Eu lembro, mas você está mais bonito. Eu falei, gente, que menino interessante esse. Eu conheço o pai dele para mim. Vamos lá, João capítulo 15, versículo de 1 a 12. Eu sou a videira. Eu vou ler, essa versão aqui é NVI, não? Eu não sei qual que é, mas tá bom, eu vou ler por ali, não tem problema não, de 1 a 12, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra, eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados,
lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amém? Vamos parar aqui. Irmãos, este texto, ele faz parte da última mensagem de Jesus, antes de ser traído. Esta foi a última mensagem, antes de ele ser traído, que ele deu aos seus discípulos. Não sei se eles tinham passado recentemente por uma plantação de uva, por uma videira, né? Vocês sabem que a plantação de uva é a videira, né? A fruta, o pé, a árvore é a videira, a que produz uva. Jesus então pega como exemplo essa videira, essa planta de uva, essa planta que produz uva, para fazer um ensino aos seus discípulos. Isso é algo extraordinário, é algo maravilhoso, que Jesus então começa a ensinar para os seus discípulos como ser produtivo no reino de Deus. Quem aqui tem vontade de ser produtivo no reino de Deus? Todos têm, não é? Que bom, todos. Mas muitos têm dificuldade. E hoje o que é que você vai sair daqui sem ter nenhuma dificuldade? Você pode ir lá no seu caderninho e riscar, falar, isso aqui eu já não preciso mais estudar sobre isso, eu já aprendi. Eu quero fazer uma pergunta. Qual a palavra que mais se repete do versículo 1 ao versículo 12 que nós lemos? Amor. Qual? Amor. Por favor, fala mais alto. Amor. Amor. Outro mais. Permanecer. Outro mais. É a palavra permanecer. Você sabe quantas vezes essa palavra está citada nesses 10 primeiros versículos? Não existe isso na Bíblia, só esse capítulo traz essa repetição. Essa palavra permanecer, se você contar aí, do versículo 1 ao versículo 10, ela está repetida 10 vezes. 10 vezes você vai encontrar essa palavra permanecer. Veja que há um momento, quando Jesus faz um milagre, e a Bíblia diz que ele atravessa para o outro lado, ele chega a um momento então que aqueles que foram procurá-los não encontram e tal, chega e vê Jesus do outro lado e diz assim, isso está em João 6, o versículo 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ele diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Próximo. Então eles questionaram Jesus, o que faremos para realizar a obra de Deus? Pode deixar um minutinho. Esta é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos e não obtemos respostas do nosso conhecimento. O que eu posso fazer? Você fala, mas eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. O que eu posso fazer para realizar a obra de Deus? Então Jesus vai dar uma resposta aqui, você vai ver que resposta simples e profunda. 29, versículo 29, isso. Jesus asseverou, a obra de Deus é esta. Olha só, olha o que é a resposta de Jesus, que creais naquele que por ele
foi enviado. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que creais em quem? Em quem? Em Jesus. Ele, ao invés de dizer assim, olha, é que creais em mim, que fui enviado, ele não diz isso, que creais naquele que por ele foi enviado. E quem é que foi enviado por ele? Jesus, não é? Então, você veja que essa pergunta que muitas vezes a gente faz, o que é que eu posso servir? O que é que eu posso fazer? Não é? O reino de Deus, ele é um reino que se move com muita naturalidade, com muita simplicidade. Veja que em Mateus capítulo 10, quando ele diz, se você der um copo com água a um destes meus profetas, um destes meus pequeninos, você vai receber o galardão de profeta. Na nossa cultura, qual o valor de um copo d'água? Não existe. Qualquer pessoa que chegar à nossa casa, passando pelo portão, nós vamos dar, não é? Então, qual é o segredo para ser produtivo no reino de Deus? É exatamente isso, permanecer. Eu não sou um pregador muito teológico, não, sair fazendo pesquisas de origem das palavras, mas essa palavra eu disse, eu quero olhar, porque eu quero ver o que significa no hebraico, o que significa no grego, e encontrei nessa pesquisa o seguinte: o que é permanecer? É ficar, está referente a um lugar, é permanecer ou residir por pouco tempo ou esperar. Permanecer é não partir, é continuar a estar presente, ser sustentado, mantido continuamente, é referência ao tempo, é continuar a ser, não permanecer, ou seja, continuar a ser, não perecer, mas aturar, demorar. Então, quando Jesus fala sobre isso, Jesus quis exatamente nos ensinar que nós fomos chamados. Olha só o que diz, nós não lemos, o que diz João 15,16? Não foi vós outros que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi vós outros que me escolheste, mas fui eu que escolhi você, para que você vá e produza fruto, e fruto que permaneça. Então, muitas vezes, quando você já pensou ou já disse, eu não sei qual o propósito de Deus para a minha vida, eu estou acabando de revelar ele para você agora, na palavra. Nós existimos para produzir frutos. Nós, como salvos, porque veja bem, eu estou vendo o Bernardo ali, né? O Bernardo já nasceu num lar cristão, aceitou Jesus, já foi batizado, vi as fotos, tudo. Daqui até o Bernardo ir para Jesus, vai ser 100 anos de idade. O que ele vai fazer daqui a 100 anos? Ficar igual a música do Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Não, ele tem como meta, objetivo, como plano, propósito de Deus, produzir fruto. Então, a pergunta que eu devo fazer para mim, não é se a minha mulher tem produzido fruto, não, eu tenho produzido fruto. Que fruto eu tenho produzido no reino de Deus? Uma vez que ele diz que ele me escolheu para produzir fruto. Se eu não estou produzindo, eu estou fora do propósito, porque o propósito dele é muito claro, não é? Agora, em termos práticos, o que a gente pode pegar? Algumas ideias do que seja produzir fruto. É quando eu evangelizo, é quando eu falo de Jesus, é quando eu tenho boas obras, é quando os meus pensamentos estão sob o controle, sob o comando, é quando eu tenho uma atitude, ou que eu tenho uma ação que valoriza, que glorifica o Senhor, né? Então, o fruto de nossa vida é como Deus recebe a honra que nós damos a Ele. E guarde uma coisa, irmãos, toda árvore frutífera que produz fruto é porque ela está saudável. Existem plantas doentes que produzem fruto que não chega a amadurecer, ele cai no meio do processo dele ali. Então, uma árvore saudável, ela produz frutos. Então, como filho, como homem, como mulher de Deus, que fruto eu tenho produzido no reino do Senhor? Que fruto eu tenho produzido? Irmãos, deixa eu dizer para você, eu aprendi uma frase muito interessante: o dom atrai pessoa, mas o caráter atrai Deus. Dons, como eu disse, não é pesado e nem custa caro para o Senhor dar a nenhum de nós. Agora, dom não é para status.
Uma vez eu tinha com uma pessoa e disse: você sabe que Deus me usa em todos os dons, né? Eu estou desviado, mas todos os dons estão aqui, eu uso todo. É verdade, num aspecto ela está falando a verdade. Uma vez eu estava na Argentina, chegou um homem para mim e disse: pastor, eu quero que você ore comigo. Eu disse: sim, meu irmão, qual o motivo? Para Deus me devolver o meu dom, porque eu fui muito usado e desviei, fui para o mundão e tal. Eu falei: meu irmão, eu não posso orar por você, por esse motivo eu não posso. Ele disse: por quê? Eu falei: sabe por quê? O livro de Romanos diz que os dons e a salvação de Deus são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. O que eu posso orar para o Senhor, pedir Ele que reaviva isso que está aí dentro já. Eu não posso pedir Ele para te dar de novo, Ele já te deu. Se a Bíblia diz que o dom é irrevogável, então não tem por que orar nisso, não é? Então nós temos que entender isso. Muitas pessoas que aceitaram a Jesus foram tremendamente usados, isso, aquilo, aquilo outro, mas de repente, por um motivo qualquer, por decisão pessoal ou acidental, se desviaram. E duas pessoas, interessante que nesta viagem eu encontrei duas pessoas, um era um homem e outro era um jovem, e o jovem ainda disse para mim: pastor, eu quero que você ore para que Deus me dê o dom de volta, porque eu larguei, eu fui para o satanismo, eu fui para a droga, eu fui para a bebida, eu fui para tudo isso, e agora eu quero voltar. Eu disse: irmão, eu não tenho que orar por isso, eu posso orar por outros motivos, mas o dom está aí, o Senhor vai reavivar esse dom em você, ele já está aí, ele deu ele para você. Então nós precisamos entender isso, que uma árvore boa, ela é saudável, e se ela é saudável, ela vai produzir fruto. Agora, qual é a moral dessa questão? Aonde é que está o segredo? Qual é esse segredo? Irmãos, quanto mais tempo nós permanecemos, vamos fazer um paralelo aqui, quanto mais tempo eu permaneço com alguém, o que que acontece em relação a mim e essa pessoa? Eu vou passar a conhecê-lo mais, não é verdade? Quem aqui tem mais de 5, 10 anos de casado, e quando tem igual eu, o pastor Isaías, já temos aí algumas décadas pela frente, você economiza muita palavra com a mulher e a mulher com você, não é verdade? Você já sabe o que ela quer dizer com esse. Gente, vou contar um segredo que vocês não sabem, eu lembrei disso agora. Ninguém sabe a comunicação que ocorre durante um culto entre o pastor e a mulher dele, que senta na frente. É assim. Ela está na frente, você vê ela fazer assim. Ninguém está vendo nada, entendeu? Ninguém está vendo nada. Aí de repente, ela não precisa falar, entendeu? A gente fica tão conhecido um do outro que não precisa falar, não é? Quando o seu marido chega em casa, vou pegar um exemplo, ele chegou do trabalho em casa, que entra na porta, você olha para ele, o que você fala para ele? O que você tem? Pode falar, o que aconteceu? Não, nada, está tudo bem. Tudo bem não, pode falar o que é. Ela não sabe o que é, mas ela sabe que ele não está bem. Isso é fruto de quê? De permanecer, de conviver, é fruto do dia a dia, não é? Quantos aqui foram criados numa educação onde o pai falava pouco e agia mais? Alguém foi? Eu fui. Se tivesse uma visita assim, meu pai conversando com uma visita, e a gente passasse no meio, só fazia assim. Não, meu filho, já pode saber, você já foi julgado e sentenciado, a hora que a visita vai embora, vai apanhar. Os pais não falavam, era com os olhos. Você ia pegar um pedaço de frango na mesa que tinha visita, quando você levava a mão e olhava para o pai, ele fazia assim. Você já sabia, não posso pegar a coxa, eu tenho que pegar o pé. Entende? A criação de antigamente era muito mais no olho do que na fala. Alguém viveu isso aí? Eu fui só eu e o pastor. Muitos, não é verdade? Os pais não falavam. Então, por que nós sabíamos entender essa linguagem? Porque nós permanecíamos com ele, o tempo todo nós convivíamos. Então, nós podemos, quando fazemos um paralelo, nós passamos a entender esse permanecer no Senhor, como Ele nos orienta. Por exemplo, alguém pode chegar e falar assim: olha, acho que eu tive uma revelação de Deus que eu tenho que matar esse vizinho meu aqui. Se você não permanece com o Senhor, você vai dar asa para essa bobagem que veio na sua cabeça.
Mas se você permaneceu com ele e conhece ele, você sabe que isso não é o caráter dele. Isso é uma seta do diabo, ou a sua carne está aí, entendeu? Então, o ato de permanecer é porque nos leva a conhecer, nos leva a ser orientado pelo Senhor, não é? Então, muitas pessoas falam assim: quando Deus fala com você, como é que fala? É uma voz de homem, de mulher? É grossa, é fina, é alta, é baixa? Não. Quando você aprende a relacionar com o Senhor, quando você gasta tempo com o Senhor, você identifica a voz do Senhor de uma maneira tão distinta que você às vezes não consegue explicar como você faz esse tipo de coisa. Eu tive agora na Argentina e eu vi um testemunho que até eu pedi o moço para gravar todo em áudio, só para mim saber todo, que ele foi muito rápido, nós estávamos sem horário. Ele chegou e disse para mim assim: Lincoln, você lembra de mim? Ih, meu irmão, você me desculpa, eu não lembro. É numa igreja que fica próxima à Cordilheira dos Andes, lá na região norte, noroeste da Argentina. Eu falei: não, meu irmão, eu não lembro. Ele falou: eu vou te contar. Tinha uma menina aqui da igreja que vivia me chamando para vir ao culto, direto. Ela falava de Jesus para mim, mas eu não queria nada, não, senhor. Meu negócio era droga, era bebida, mas eu conheci ela sempre muito educada, amável comigo. Vamos na igreja, vamos na igreja. Não falei nada. Como foi um dia, ela disse assim para mim: vai na igreja hoje, irmão. Vai ter um brasileiro lá pregando, vai lá. Eu pensei: vou não mexer isso não. Mas deu na hora do culto, falei: eu vou lá. Ela para de falar comigo, eu vou lá. Quando ele fala isso, o Espírito Santo rebobina a minha mente, porque ele disse assim para mim: eu cheguei atrasado e sentei lá atrás. Na hora, a imagem voltou a, não sei nem quantos anos tem isso, uns 5, 7 anos atrás. Eu lembrei, não pela cara, mas de uma pessoa que chegou atrasada. A igreja dá umas 10 dessas aqui de comprimento e umas 5 de largura. É enorme a igreja. Quando ele falou isso, a minha mente rebobinou. Eu disse: e aí? Ele falou: Lincoln, eu cheguei atrasado e sentei lá, na última fila, na última cadeira desse corredor aqui. Passou um pouco, Lincoln, você me deu uma palavra, que você falou a minha vida inteirinha, da minha vida familiar, da minha vida pessoal, e tudo que eu estava vivendo. Ele falou: Lincoln, naquela hora, me deu um ódio tão grande de você, que eu falei assim: eu vou matar esse homem agora. Agora eu vou matar esse homem. Ele disse: só que eu não conseguia ficar em pé. Eu tentava ficar em pé, mas as pernas não ajudavam. Eu não conseguia ficar em pé, sabe? E eu, aquele ódio dentro de mim, eu tentava e não conseguia. De repente, eu senti como se uma mão tocasse no meu ombro. E naquela hora, desceu uma paz assim dentro de mim, e eu perdi todo o desejo, aquele mal que estava me atacando saiu. E hoje, aquela menina que vivia me convidando é a filha do pastor, que hoje é minha esposa. Eu falei: meu irmão, você tem que ser um crente mais feliz do que os outros, porque Deus, além da salvação, deu uma mulher para você. Você imaginou que maravilha? Não é? Então é isso, nós precisamos entender que o desejo do Senhor é nos usar, meu irmão, sabe? A gente precisa ter eu sempre oro: Senhor, me dê uma mente sensível para ouvir a voz do Senhor. Eu não quero desobedecer do Senhor. Antes da pandemia, não lembro exatamente, uns 3 meses, 5 meses, eu estava pregando num congresso de pastores no sul da Espanha. Eu ia pregar no dia de amanhã e hoje eu comecei a ficar incomodado com uma coisa, uma palavra que eu tinha que dar aos pastores. Eu dizia: Senhor, mas eu não estou entendendo, como é que eu vou falar isso? É para falar. E eu lutei com aquilo até a hora de subir ao púlpito. Quando eu subi ao púlpito, eu disse: irmãos, deixa eu dar uma palavra para vocês. Tinha pastor da Europa, de vários países da Europa. Ele disse: deixa eu dar uma palavra para vocês. Eu sinto muito forte da parte de Deus que vocês têm que preparar a igreja de vocês, porque está vindo uma coisa tão pesada, tão forte no mundo, que as pessoas vão ficar como peixe quando a água do rio está acabando. As pessoas vão ficar desesperadas e pulando eu fui falando isso, e pulando para fora e tal. E eu pensava: meu Deus do céu, o que é isso que eu estou falando, que eu não estou entendendo?
porque eu queria entender para poder falar, mas eu não entendia, eu só fui falando o que me veio. Então vocês preparem a igreja, vai ser a oportunidade da igreja nesse momento. Irmãos, eu não sei o que é, eu vejo como que um sol baixando por trás das montanhas. Então eu quero dizer para vocês, a coisa vai ser muito séria, e ainda vem uma palavra, vai ser pior o impacto no mundo do que foi a queda das torres gêmeas nos Estados Unidos, porque naquela época aquilo impactou o mundo, saber daquele atentado, não é? Eu disse, vocês se preparem, prepare a igreja, porque esse momento vai chegar. Mas eu saí dali, porque eu tenho uma mente muito questionadora, sabe, eu não sei como é que Deus tem tanta misericórdia que ainda me usa de umas coisas dessas, porque eu questiono demais, e fiquei com aquilo na cabeça, teve uns detalhes mais, eu falei, passou, e sempre com aquilo na cabeça, aquilo não saía não. Quando um dia, eu estou em casa, a televisão estava ligada, eu estava no escritório, de repente, veio a notícia da pandemia. Aonde que a pandemia começou? Na Itália. Não, começou lá na China, né? Mas quando ela explodiu na Europa, foi na Itália, que teve aquela mortandade enorme. Quando falou aquilo ali, o Espírito Santo diz assim, olha, o que você queria saber, é isso aí, ó. É isso aí que eu te usei para falar, que viria sobre o mundo, essa pandemia. Irmãos, o que acontece com muitos de nós? É que nós ouvimos, mas não queremos obedecer. Eu contei de um que eu obedeci, não é? Mas já aconteceu comigo, antes disso, há muitos anos, de ouvir e não falar. Por quê? Porque eu não fui ensinado a lidar com dons. Eu não fui ensinado a lidar com dons. Eu sou professor na Jocum há 24 anos. 24 anos eu não mudo o tema, é praticamente só dons. Eu dou aula em 3 seminários da Argentina, só sobre dons. E eu já virei, minha cara é uma cara de dom. O cara me fala, vem o homem do dom lá. Porque para mim é algo tão poderoso que nós, como igreja desse tempo, não temos valorizado, nós não temos procurado isso. Então, quando nós permanecemos no Senhor, nós passamos a reconhecer a sua voz. Nós não temos dúvida do caráter de Deus. Você imagina se a pastora Vera está em casa e alguém chega lá e diz assim, olha, encontrei o pastor Isaías lá do outro lado, uma praça famosa aí no Rio, aí? Na Praça 15, sem roupa, só de cueca, com a camisa do Vasco, feliz da vida, está sentindo uma alegria louca por ser vascaíno, tomando uma e outra. Quando chegar aqui e contar para ela, qual é a primeira palavra que você acha que ela vai dar? Esse não é meu marido. Primeiro, ele não bebe. Segundo, ele não faria nunca isso de tirar uma roupa e ficar só de cueca na praça. E terceiro, ele tem vontade de ser vascaíno, mas ele é flamenguista. Então quer dizer que não é ele. Porque aqui dentro de casa até ele usa a camisa do Vasco, mas na rua não. Ou seja, isso é só uma brincadeira, né? Então, veja bem, o caráter dele faz ela afirmar algo sem ela ver ele, sem ela perguntar para ele, ela já disse, não é ele, entende? Então, quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a identificar a voz do Senhor. Por isso Jesus foi tão enfático quando ele diz, e olha o que ele diz no versículo 4, né? Versículo 4, ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha a segurança que ele nos dá. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Veja bem, eu entrei aqui e vi um pé de manga com muitas mangas ali. Se alguém saísse daqui hoje e falar, pastor Isaías, eu tenho um jardim novo que eu fiz lá em casa, você podia me dar uma muda dessa manga aí? Não sei nem se dá manga da muda, mas tudo bem, pode pegar. Aí você fala, não, vou pegar o galho que mais tem fruto aqui. O que você acha que vai acontecer se você cortar esse galho e levar para sua casa? Primeiro, as mangas vão cair. Se tiver flor, vai cair. As folhas vão cair. E ele vai secar. Não é verdade? Então veja, Jesus diz o seguinte, olha, vocês não podem produzir frutos de si mesmo. Qual é a finalidade de um tronco
na produção de fruto, trazer os nutrientes do solo e distribuir para os galhos, para que eles estejam capacitados a produzir frutos. Se não tiver o nutriente suficiente, ele não vai produzir fruto. Ele diz assim: vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Olha que coisa extraordinária. Então você quer produzir fruto? Você tem que permanecer no Senhor. Não é? Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto. Não é dará fruto, dará muito fruto. Olha Jesus dando uma ênfase aqui: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Já está traçado, meu irmão. Não adianta eu ficar procurando moda, eu ficar procurando visões do que fazer, modelos. Não, irmão, já está aqui. Então, quando olhamos no versículo 8, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, quando nós produzimos fruto, quem é glorificado? É o Senhor, né? Ele é o Senhor. Então, veja, é importante que nós pensemos sobre isso. A igreja, irmãos, eu lembro que nesse aniversário eu falei isso, que eu vou repetir aqui agora. Veja bem, a melhor forma que eu vejo de uma igreja ser reconhecida não é por ter o melhor pregador. As pessoas têm que passar aqui nessa porta e reconhecer essa igreja, não por dizer assim: olha, o pastor daqui prega demais, ou de passar na porta e dizer: olha, o grupo de louvor desta igreja é fantástico. Não. As pessoas têm que passar nessa porta e dizer assim: esta igreja é uma igreja que ama, esta igreja é uma igreja que é receptiva, ela é carinhosa, ela é amorosa. Entende, irmãos? A igreja precisa ser conhecida pelo amor. Foi como eu vi uma vez um pastor dizendo que ele achava que, assim, uma ilustração, né? Que na frente das paredes das igrejas, para a rua, lá onde tem a placa, deveria estar escrito assim: Santa Casa de Misericórdia. Ou seja, uma casa de santos que tem misericórdia. Entende? Então, por isso que eu quero dizer para você a importância de um aperto de mão. Você nunca sabe como aquele irmão entrou à porta. Você nunca sabe quando você abraça o que para você é um abraço, para ele não. Eu lembro uma vez eu estava pregando na cidade do interior de Minas, e antigamente tinha aquele costume de pôr as cadeiras aqui na frente, né? Ainda tem muitas igrejas que usam isso, né? E eu acho horrível aquilo lá, porque hoje tem tanto cântico novo que você não conhece, não é verdade? Aí a tela de projeção está aqui acima da sua cabeça, aí eles começam a cantar uns hinos lá. Aí você fala: meu Deus do céu, se eu ficar calado, eu vou pensar que eu não sou crente. Como é que faz? Aí você começa: ô Jesus. Você vai cantando só o final das palavras para não ficar calado, porque se você fica calado, o que o povo fala? Mas pastor não é crente, não está cantando, né? Então você começa a falar Jesus e fala só né? Então eu estava sentado lá na frente e eu olhei lá para trás, porque lá a entrada, a igreja era numa sobreloja e a escada de entrada era lá naquela parede do fundo. Eu estou sentado aqui e vi uma senhora idosa entrando lá. Eu fiz isso que eu nunca fiz antes, só foi aquele dia. Eu saí daqui, fui lá no fundo, abracei ela e disse: minha irmã, que bom ver você aqui, que Deus te abençoe. Voltei para o lugar e sentei. Quando termina o culto, a mulher chegou chorando: pastor, eu quero te falar uma coisa. Eu falei: o que foi? Não foi você que me abraçou, foi Jesus que me abraçou. Pastor, eu subi arrasada, meu marido não quis esperar eu arrumar lá em casa, eu estava ainda me preparando, me vestindo, pegou o carro e veio embora, e me largou sozinha para trás. Eu tive que arrumar alguém para me trazer. Eu disse: gente, como que eu poderia imaginar uma coisa dessa, né? Uma pessoa se sentindo rejeitada, e agora de repente essa pessoa chega e simplesmente um abraço consegue transmitir algo tão profundo, algo tão forte na vida desta mulher. Irmãos, guardem bem o que aquele povo perguntou a Jesus: o que eu preciso fazer para realizar a obra de Deus? Ele diz: a obra de Deus é reconhecer aquele que Ele enviou. O que significa isso? Alguém tem alguma dificuldade com principalmente passagens do Novo Testamento? Não.
Você fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você sabe. Ah, conhecereis a verdade vos libertará, você sabe. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? Não é conhecer os textos bíblicos, mas é fazer com que os textos bíblicos sejam uma verdade imutável. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Ou você pensa que quando você está lá dentro do quarto namorando com a sua mulher, ele está do lado de fora lá, com o ouvido tampado? Você acha que isso acontece? Não. Ele diz: estarei com você todos os dias, ou seja, é todo lugar que eu estou. Mas nós queremos isso? Não. Muitas vezes nós ficamos desesperados. Quem aqui nunca passou um aperto na vida aí? Alguém nunca passou? Se nunca passou, fala comigo, eu vou te passar um pouco para você daqui a pouco. Irmãos, o Senhor sempre teve uma porta aberta para abrir para nós. É nesta hora que eu preciso realmente conhecer quem é o Senhor, ou seja, vivenciar aquilo que eu tenho aprendido. Por quê? Porque é nesta hora que o Senhor quer revelar a mim o chamado que Ele tem para a minha vida. Tem pessoas que você fala em chamado e eles dizem, arrepiei todinho aqui, ó. Não, irmão, ser chamado, ser vocacionado, não significa ser pastor, não, nada disso. Hoje eu contei, eu estava lá na casa, estamos hospedados no hotel 10 estrelas do Davi, né? E comentávamos sobre isso. Nós temos desses filhos, um deles um dia, que eu e esse outro filho, a gente não toca nem triângulo, se trocar a gente desafia no triângulo. Eu com ele lá e eu falei para ele: meu filho, seus irmãos e sua mãe têm o dom da música, do louvor, nós dois somos pregador da palavra, viu? Gente, aquilo foi um peso tão grande para o meu filho, que por muitos anos ele passava mal, ele contou isso, quando ele lembrava daquilo, porque ele dizia: eu nunca quero ser pastor na minha vida. Hoje, é impressionante, não é pastor ordenado em nenhuma igreja, mas é um evangelista de marca maior. Hoje, em reuniões com prefeito, ministros, governadores, com empresários, ele não termina uma reunião sem falar assim: olha, agora nós vamos orar para que esse projeto dê certo, nós precisamos da bênção de Deus. E ele tem cada testemunho disso daí. Então, irmãos, veja, tiveram homens que quiseram fugir do chamado de Deus. O primeiro está aqui, ó, sou eu. A gente vê Moisés, Josué, Gideão, Saul, Jonas, Jeremias, foram homens que quiseram fugir do chamado de Deus. Mas também nós tivemos homens de Deus que se desviaram. Quem? Sansão, Absalão, Acabe, Jefté. Mas também nós tivemos homens que começaram bem e serviram a Deus muito bem. Quer saber? Noé, Abraão, Samuel, Davi, os profetas, Paulo, e sabe quem mais? Para sua surpresa, você. Começaram bem e estão caminhando bem, porque se não estivesse, possivelmente você não estaria aqui. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Produzir fruto é permanecer com o Senhor. Permanecer com o Senhor é priorizá-lo em sua vida, é ter um tempo de devocional com o Senhor, sabe? Pela manhã, antes de você sair. Tem pessoas que têm hábitos noturnos, não é o horário que determina. Você pode fazer isso meio-dia, pode fazer a hora do almoço, pode fazer de noite, a hora que você quiser, mas procure ter um tempo com o Senhor. Procure ler a Bíblia. Não é vantagem nenhuma. Às vezes a pessoa fala assim: hoje eu li 50 capítulos. É mesmo? O que você entendi? O que você entendeu? O que eu entendi é que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo. Isso você entendeu? Teve que ler 50 capítulos para descobrir só isso aí, não descobriu nada. Então é isso, irmãos. Leia um versículo, mas medite sobre ele. Eu quero dar um versículo para aquele homem que acabou de pôr um óculos ali na cara dele agora. Provérbios, capítulo 16, versículo de 1 a 3. Especialmente esse versículo 3 aí, viu, meu irmão? Então, nós precisamos entender que o fato de permanecermos com o Senhor é o que vai fazer com que o reino de Deus cresça, com que o reino de Deus se torne conhecido. É isso. E
cada um de nós temos essa necessidade de deixar o Senhor nos usar. Se alguém chegar e disser, ore por mim, que eu vou falar com meu pastor, hein? Vixe, se aquele homem orar, você vai ver, você vai até arrepiar. Não, irmãos, a oportunidade que o Senhor está dando é para você. O pastor, ele já usa mesmo. Então procure fazer isso, procure investir na sua vida de comunhão com o Senhor. E eu quero dizer para aquele jovem de camiseta branca que está ali, com o braço cruzado ali, meu irmão, o Senhor tem coisas novas para te revelar, e Ele já tem te incomodado sobre isso. Eu não estou sendo o primeiro, eu estou falando em voz audível, mas no seu coração Ele já tem falado, sabe? Procure separar tempo para estar com o Senhor. O Senhor tem uma direção nova para a sua vida, tá? E você está procurando essa direção, tá? Eu vou te dar um versículo, que é um versículo muito conhecido, que sempre, às vezes, isso numa situação assim me vem ao coração, que quando eu falo isso, você às vezes fica pensando, mas como, por onde, começar de que jeito? Salmo 32, o versículo 8, tá? Salmo 32, 8. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O Senhor quer nos usar. Nós não entendemos por quê, porque eu mereço? Não, é porque Ele achou em mim um coração um pouquinho melhor naquele momento, e Ele quer me usar, e eu preciso deixar isso acontecer. Às vezes tem pessoas que chegam para nós, né, pastora, pedir a gente para orar por ela, você fala, meu Deus do céu, não tem fé para orar para esse negócio aí não, hein? Né? A pessoa está mais para o cemitério do que para o hospital, ainda vou orar, como é que é isso? Mas irmãos, o Senhor quer nos usar. Eu lembro há 2, 3 anos atrás, eu estava pregando numa cidade no sul da Espanha. Quando acabou o culto, um casal chegou para mim, um casal já assim meio maduro, e disse assim para mim, pastor, nós queremos que você ore por nós. Nós temos 17 anos de casados e não temos filho. E o nosso maior desejo é ter um filho, e nós queremos que você ore por nós. E eu orei por aquele casal. Não era novinho não, hein? Ele já devia ter os seus 45 por aí, era talvez os seus 40. E eu orei por eles. 6 meses depois, mais ou menos, 9 meses, 8, eu voltei à Espanha. E um pastor lá de uma cidade vizinha, Barcelona, fala para mim assim, o pastor lá de La Unión quer que você vai lá. Ele disse, eu vou, ué. Se não tiver culto aqui, um dia que não tiver, eu pego um ônibus, pego um trem e vou parar lá. Ele falou, não, eu vou lá com você. Eu falei, então tá bom, então vamos, amanhã, vamos. Chegamos no horário do culto, ele disse assim, eu quero chamar, Link, vem aqui. Não, um minutinho. Quero que o irmão e a irmã tal venham aqui. Aí aquele casal veio, eu olhei e vi que eram conhecidos. O homem veio chorando. E você sabe que homem para chorar é feio, né? E homem quando chora não dá conta de falar. A mulher não, ela fala, ela chora, ela ri, ela faz tudo ao mesmo tempo. Mas não deu conta. Aí ela veio. Ela foi passar o microfone para ele. Aí eu pensei, o que está acontecendo aqui, gente? Eu não lembrei imediatamente daquela imagem deles. Ela disse assim, irmãos, em janeiro deste ano, depois de 17 anos, fazendo o tratamento, fizemos de tudo para ter filhos. Esse ano a gente resolveu fazer um check-up geral, para saber o que estava acontecendo. E fomos ao médico, fizemos tudo. Nós já tínhamos orado, feito campanha, feito tudo o que pensava. Nessa hora o homem deu conta de parar de chorar. Aí meio engasgado, ele falou, pois é, eu já estava perdendo a minha fé. Aí, em janeiro fizemos isso aí, voltamos ao médico. Quando o médico olhou os resultados, ele disse, olha, eu tenho uma notícia que não é boa para vocês não. Vocês nunca poderão ser pais. Falou o motivo, eu não lembro mais não. Nunca poderão ser pais. Isso foi em janeiro. Ele disse, em março, o irmão Lincoln esteve aqui. E nós pedimos ele para orar. Irmão, a barriga da mulher parece que tinha 3 filhos dentro. Mas não, era um só mesmo. Eu fiquei tão impressionado
porque ela disse, foram 17 anos tentando de tudo. Então eu quero dizer isso para você, meu irmão, é para que você deixe o Senhor te usar, sabe? É para que você deixe o Senhor usar as suas mãos para impor sobre as pessoas, para orar com as pessoas. Agora guarde bem, o segredo de produzir no reino de Deus o segredo de produzir no reino de Deus é permanecer. Permanecer. Meu irmão, você que está aí no final com a sua mulher, quero dar um versículo para vocês. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Então, nós precisamos entender que temos um propósito do Senhor para este tempo da nossa vida. Ah não, quando eu for para o céu, não, se for para o céu você não vai fazer mais nada lá que tinha que fazer, os anjos já fizeram tudo lá já, então você não tem que fazer mais nada. Eu quero orar com você, sabe, eu quero que você saia daqui com isso fixado na sua mente, no seu coração. O propósito de Deus, primeiramente para mim, é que eu permaneça nele, porque ele diz que se eu permanecer nele, eu vou produzir muitos frutos. Então, diga comigo, o propósito do Senhor para a minha vida, é que eu produza muitos frutos. Então, veja, se este é o propósito que o Senhor tem para você, a receita você já está levando para casa hoje. Ore, separe um tempo, seja sensível à voz do Senhor, ouça o que o Senhor tem falado para você, o que Ele quer falar com você. Ouça, fale com os seus pastores, se tem uma dúvida, pastor, me ajude a orar, a entender isso. Eu não estou entendendo, mas eu quero, Senhor, entender a voz do Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu aprendi, e eu tenho procurado exercitar na minha vida, é orar por pessoas. Onde eu estou, dentro de ônibus, na rua, no mercado, onde eu estou, eu chego e pergunto, você permite orar por você? Em toda a minha vida até hoje, encontrei 3 pessoas que não aceitaram, só 3, um eu pensei que ele ia me bater, mas não bateu não. Estava na Holanda, acabei de falar num culto, chegou uma mulher, uma colombiana, e disse assim, pastor, você fala inglês? Eu falei, mais ou menos. Você pode orar pelo meu marido, ele vai vir me buscar, um holandês. Eu falei, posso. Cheguei lá, o homem parecia um ator de cinema, bonitão, alto, brancão assim. Aí eu entrei, me apresentei, tal, perguntei algumas coisas para ele, para criar um ambiente. Quando eu acabei de perguntar, que eu senti que ele já estava amigo, eu falei para ele assim, eu queria te pedir uma coisa. Ele disse, quer? Pois não? Eu disse, eu quero orar por você. Quando eu falei isso, a impressão que eu tive, que eu tinha dado, era um murro na cara desse homem, que ele fez bem assim, não, por mim não vai orar, eu não aceito. O homem ficou vermelhinho, que o holandês é branco, né? Ficou vermelhinho, não aceito você orar por mim. Eu falei, não, tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu só quero dizer uma coisa para você, enquanto você souber que eu tenho vida, eu vou estar orando por você, não precisa orar agora, não tem problema, mas eu vou estar orando por você. Outra foi uma jovem mexicana, num shopping de Barcelona, ela não apelou, mas ela disse que não aceitava eu orar. Outro foi um jovem, numa cidade do interior da Bahia, eu disse, então você prepara, que eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou orar não, mas o Senhor tem um chamado na sua vida, você vai ser um pastor, pode ficar ciente disso aí. Tem para mim, que para quem não queria oração, não deve ter nem dormido aquela noite. Sabe, gente, as pessoas precisam, as pessoas querem. Eu lembro que uma vez eu fiz uma campanha na nossa igreja, falei, gente, essa semana, cada um vai pegar o seu telefone e vai ligar para um número aleatório, mas o número certo, não vai ligar para um número errado não, senão não dá certo. Se é celular, começa com 9 e vai por aí fora. E quando a pessoa atender, você vai dizer assim, olha, eu estou te ligando só por um motivo, eu queria orar com você, eu posso? Eu disse, se prepara, porque muitos vão bater o telefone, outros vão falar nada, outros podem até te xingar, mas não preocupa não, fica tranquilo. A minha experiência, quando eu liguei, uma senhora atendeu.
E eu disse para ela: olha, eu estou ligando para você porque eu senti que eu preciso orar por você. Ela disse assim: eu estou precisando muito, pode orar. Então, muitas vezes, a gente não sabe como funciona. O último versículo que eu vou mencionar aqui, João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vou repetir, preste atenção. Muitos sabem de cor esse versículo, mas alguns não, não é? João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sabe o que significa isso? Muitas vezes você sai de casa com um propósito, mas Deus tem um propósito sobre o seu propósito. Então eu quero que você guarde isso. Seja sensível à voz do Senhor. Quando Ele disser para você, acredite, vai, ore, dê uma palavra, impõe as mãos sobre estas pessoas e você vai ver a graça de Deus manifestar naquele momento ali. Há pessoas que me falam: eu recebi uma palavra que eu tenho um dom de cura, mas até hoje não vi ninguém ser curado. Eu falei: você tem orado com as pessoas? Tem não. Ué, como é que o dom vai funcionar? Ué, se você tem dom de cura, você tem que orar, ué. Mas e se Deus não curar? Eu falei: o problema é dele, não é meu não. Ele mandou eu orar, eu tenho que orar. Então, irmãos, guarde isso no seu coração. Saia daqui hoje determinado a dizer: Senhor, eu a partir de hoje, eu não vou dificultar mais a usar do Senhor. Bernardo, quer deixar com você um versículo? Números 23, versículo 19. Tá? Guarda isso para a sua vida. Números 23, 19. Marca no seu celular, na sua Bíblia, na sua memória. Números 23, versículo 19. Tá? E essa senhora que está ali, da do louvor que estava cantando aqui. Minha irmã, procure ser mais temperante, porque você é muito ansiosa e a sua ansiedade não te faz bem. Você é a primeira a sentir pela ansiedade. Então quero deixar com você um versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Você às vezes tendo um marido ativo igual você tem, você olha para ele, você se sente que está a 1000 por hora e ele está a 10, entende? Aquieta. Você é uma mulher muito sensível à voz de Deus. Você é uma mulher de fé. Você é uma mulher de fé. Mas muitas vezes você tem a preocupação das coisas passarem da hora. Não estou dizendo de coisas comuns, coisas, promessas de Deus para a sua vida, sabe? E para você, meu irmão, Josué 1:8, tá? Josué 1:8. Aí está um segredo que você anda atrás dele, está nesse versículo, ó. Josué capítulo 1, versículo 8, tá? Esse moço aqui com a camisa, não sei se é do São Paulo, é do São Paulo mesmo? Ah, não, né? Mas se quiser, nós vamos conseguir uma vaga para você lá, pode ficar tranquilo. Ou isso aí é do Flamengo? Depois você vai trocar com esse moço aqui. Ele vai te dar uma do Flamengo para você, você dá uma do Vasco para ele. Tá? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um homem sensível à vontade de Deus. Você tem muita vontade de ser usado pelo Senhor, mas você tem muito medo de ser usado pelo Senhor, porque entrar na área do sobrenatural às vezes não nos dá segurança, porque a gente não tem que apalpar a não ser aquilo que nós ouvimos, tá? Então eu quero dizer para você, no meio onde você trabalha, o Senhor quer te usar ali, sabe? O Senhor quer te usar ali. Seja corajoso e mostre que você fez uma escolha por andar com Jesus, uma escolha por servir a Jesus, tá? E realmente sirva, realmente ande com Ele, porque Ele quer usar você. Deus te deu uma mulher muito sensível à voz de Deus, sabe? Essa mulher sua é uma mulher de oração. Ela às vezes tem dificuldade
porque ela acha assim, como às vezes ela comenta: Senhor, está demorando a resposta, parece que o Senhor não está me ouvindo, né? Parece que a minha oração não está saindo do teto. Acontece isso ou não acontece? Né? Então deixa eu dizer uma coisa para você: primeiro, a oração não precisa sair do teto, porque Deus não está em cima do teto, né? Quer ver, a gente pensa que Deus está lá de cima, lá no telhado. Não, Ele está onde nós estivermos, tá? Então Ele está ouvindo a sua oração, sim, tá? Você foi muito criticada quando você passou a ter uma vida com Jesus no meio da sua família. Eles não entendiam isso, a decisão que você fez, mas hoje você sabe que você é uma luz para eles, você é um ponto de referência para eles, entendeu? Então procure usar essa influência de Deus para abençoar esta família que Deus te deu, tá? Procure fazer isso, tá? Deus vai derramar graça e poder sobre a sua vida. Eu quero deixar com 3 pessoas aqui uma passagem bíblica, uma com esta irmã que está aqui, tá? Com você, a outra com aquela que está lá no meio aqui, bem um coquinho aqui na cabeça aqui, você, você, e outra com essa que está aqui, atrás da pastora Vera. Quero deixar uma mesma passagem para vocês, Isaías 49, o versículo 15. Quando vocês lerem, vocês não terão dúvida por que desta palavra. Vocês saberão que ela é de Deus, é claro, mas que isso aí diz de uma coisa muito presente na vida de vocês, tá? De uma coisa muito presente na vida de vocês. E eu quero deixar um versículo para o Davi. Davi, esse homem que tem uma história, uma caminhada com Deus já de muitos anos. Meu irmão, primeiro, põe na sua cabeça uma coisa: tudo que Deus te deu a viver e conhecer não é para ser guardado e nem é para ser status. Você chegou a um nível elevado. Eu vou dizer uma coisa para você: se fosse militar, eu ia dizer que você é um coronel, é a última patente do exército, é um coronel. Você não está aposentado. Se é militar, não está na reserva. Então guarde isso. Eu quero deixar um versículo para consolar o seu coração. Isaías 46, versículo 4. Isaías 46, 4. A palavra diz que o Senhor dá os seus enquanto eles dormem. Isaías 46, versículo 4, tá? 46, 4. Eu quero deixar com a Carolina, filha, tá? Um versículo que eu mencionei aqui, João capítulo 15, o versículo 16. João 15, 16. E eu quero dizer mais: tem algo que você tem desejado muito no seu coração, que você tem orado por isso. Eu quero dizer que no ano que vem, no máximo, essa bênção vai chegar no seu casamento, tá? O Senhor é livre, Ele tem, é o texto que nós falamos de João 3,8, Ele tem como coordenar estas coisas aí. Então pode crer que o Senhor vai fazer esta obra no meio do seu casamento aí. Vamos colocar em pé e vamos orar. Nós vamos estar aqui logo mais à noite. Eu quero dizer para aquela jovenzinha que está ali, ó, você mesmo, está com um crucifixo assim, ó, isto você, deixa eu dizer para você, minha irmã, às vezes você tem tido uma crise de fé, porque o mundo que nós vivemos nos impõe tanta pressão, exige tanto comportamento, que às vezes você pergunta: será que vale a pena servir a Jesus? Que o que eu vejo meus amigos, minhas amigas fazer, eu não faço nada e parece que eu estou perdendo a vida. É assim ou não é? É, não é? Pois eu quero dizer para você uma coisa: você, como Jesus diz que nós somos a luz do mundo, você no meio de suas amigas e amigos, você é um referencial. Muitos pais, quando sabem que os filhos estão com você, eles sentem tranquilidade. E eu quero dizer para você uma coisa: não é por causa do seu cabelo bonito, nem dos seus olhos, é porque eles estão vendo aquilo que às vezes você não tem visto.
que a presença do Senhor na sua vida. Seus pais te dedicaram, te consagraram ao Senhor para ser bênção onde você estiver, tá? E você, Deus tem te usado de uma maneira que você nunca pensou que talvez fosse Ele. Eu vou te dizer agora para você: você é uma conselheira. Você é uma conselheira. Então, muitas vezes, quando suas amigas chegam e compartilham uma luta, uma dificuldade, um problema em casa, você sempre tem uma palavra de vida e de ânimo para essas pessoas. E eu quero dizer para você: passa a ter mais coragem de impor as mãos sobre essas amigas e orar com elas. E você vai ouvir testemunhos que vai te impressionar depois. Você fala assim: como que uma coisa tão simples que foi aquela oração gerou um efeito tão grande na vida dessas pessoas. E outra coisa, Deus te deu um dom de mestre. Você vai ensinar a muitos, sabe? Não estou falando só da vida espiritual, eu estou falando também da vida profissional. Você será uma treinadora de líderes, tá? Então procure investir na sua vida intelectual, para que quando esse momento chegar, você já esteja pronta para sair para Ele, entendeu? E eu quero dizer uma coisa para você: seus pais te amam muito. Quando eles dizem não para você, não é porque eles não te amam, não, é porque eles te amam demais. Então, às vezes é difícil você compreender. Sabe quando é que eu compreendi isso? No dia que eu casei e passei a ter filho. Diz, minha mãe falava, é verdade, já está aí. Mas naquele dia eu não podia ver. Então, eu quero deixar com você este versículo, tá? Jeremias 29, de 11 a 13, tá bom? Jeremias 29, de 11 a 13, tá? Guarda e vivencie esta palavra no seu coração, porque ela é uma verdade de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para nós orarmos e terminar. Nós temos aqui alguém nesta manhã que gostaria de dizer assim, quer dizer assim: Jesus, eu quero te receber como meu Salvador. Senhor, eu quero produzir frutos, mas eu sei que primeiro eu tenho que fazer do Senhor o meu Salvador. Eu quero tomar essa decisão. Eu quero caminhar contigo. Eu quero reconhecer a voz do Senhor. Se há alguém aqui, levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Eu não sei se aqui nós temos todos os irmãos da igreja, não sei. Mas se não tiver, e você sente que precisa tomar essa decisão, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Não há? Não? Todos já tomaram essa decisão? Glória a Deus por isso. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Temos mais alguém? Mas não, ninguém. Olha que grande bênção, não é? Da gente teve essa decisão por Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, como é que é seu nome? Mazinho. Mazinho, você já pode ter pensado que a maior decisão sua foi o dia que você conheceu essa esposa sua, ou o dia que você casou. Mas eu quero dizer que essa de hoje, que não parece, mas é a maior e mais séria decisão que você tomou na vida. Sabe por quê? Porque isso daí muda toda a sua história para frente, sabe? A palavra do Senhor diz que Ele escreve o nosso nome no livro da vida, né? E ninguém pode tirar de lá e nem apagar. Vai viver para sempre ali, até nós chegarmos lá. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Tá? Então nós vamos orar. E eu quero, nesse momento, que você coloque a mão no seu coração e você possa fazer uma oração pessoal, de dizer assim: Senhor, hoje eu estou reafirmando a minha posição de filho, de servo do Senhor. Obrigado, Pai, porque eu já sabia, mas hoje eu ouvi de novo que o segredo de uma vida espiritual frutífera, abençoada, alegre, é estar com o Senhor, é permanecer, é te conhecer. E eu quero, Pai, permanecer com o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor avive este dom que o Senhor me deu. Pai, eu quero ser usado neste dom, em nome de Jesus. Faça isso, ore, busque do Senhor essa direção para este tempo, para esse momento da sua vida.
busca para este momento da sua vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer derramar bênção sem medida sobre você. Mas é claro, busque, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Então veja bem, deixa eu dar uma palavra aqui, eu não posso esperar não. Minha irmã, você que está aqui, essa senhora loira, coloca a mão do lado nessa senhora aí, a de trás, essa, isso, eu quero falar com ela. Olha para mim aqui, minha irmã, deixa eu dizer para você, minha irmã, o Senhor tem ouvido as suas orações. Isso que você tem visto por muitos anos como algo perdido, não está perdido. Lembra desse texto: o vento sopra onde quer. Então o Senhor tem um meio, tem um modo e um momento de agir. Sabe, essa bênção. Quantos filhos vocês têm? Um filho. E ele muitas vezes, ele não é um mau filho, não é um bom filho, mas às vezes ele te traz muita preocupação, sabe? Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor vai fazer dele uma grande bênção nas mãos dele, sabe? Pode ter certeza, né? E eu quero dizer uma coisa é o pai aí do lado, né? Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: o seu filho precisa ainda muito de você. Apesar de ter a idade que tem, ele precisa da sua amizade. E ele parece muito com você. Não é no físico, não. São dois homens duros, firmes demais. E eu quero dizer: procure se acercar dele. Procure estar mais próximo dele. Procure gastar tempo com ele. Apesar da idade que ele tem uma grande admiração por você, sabe? Grande admiração. Já tiveram embates? Já. Mas isso é de quem relaciona. O que não pode, eu quero dizer para você um exemplo, para você sempre buscar lá onde eu sempre vou buscar. Hoje eu busco menos, mas eu busco ainda a parábola do filho pródigo. Leia aquilo lá, medite naquilo lá, pede o Senhor para falar naquilo ali para você, e você vai entender. E você vai entender. Eu quero dizer para essa jovem que está aqui, deixa eu dizer para você uma coisa, minha jovem. Quantos anos você tem? 15 anos. Investe na sua vida intelectual. Investe nessa área. Os pais podem não ficar muito felizes, mas vai chegar uma hora e um momento em que o Senhor vai te tirar deste país, sabe? Porque também é um sonho do seu coração conhecer outras culturas, sabe? E o Senhor vai te usar com muita graça, com muito poder. Não vejo como uma missionária no sentido missionária, mas como uma profissional, mulher de Deus. Como foi Daniel para a Babilônia, como foi José para o Egito, você vai ser para muitas nações, sabe? Invista num aprendizado de idiomas. Se você já sabe, aperfeiçoa. Se você não sabe, comece e invista, tá? Porque você vai necessitar. Então não deixa para investir depois que for chamada, mas investe a partir de agora, tá? Porque para que naquele momento você já vai estar apta a servir o Senhor. E outra coisa, ame os seus pais, honre os seus pais, que é um segredo de prosperidade do filho, é fazer isso, tá? Eu sei que a hora tem momentos que a gente fica triste com eles, mas você pode ter certeza, a tristeza que eles promovem em você é para proteger você, sabe? Então procure fazer isso daí, tá? Procure ser amiga dos dois, não é só da mamãe não, é do papai também não é só do papai, é da mamãe também, tá? Procure fazer isso daí, tá? E nós vamos orar agora, né? E eu quero chamar aqui, antes da gente terminar, eu quero chamar o Mazinho aqui, nós vamos orar por ele, e orar com ele, né? Agora eu preciso de um homem voluntário e espontâneo da igreja, para vir aqui. Pode chegar aqui, Mazinho, por favor. Deus abençoe você, foi um prazer, viu? Então, Augusto, vou deixar eu dizer, Mazinho, vou dizer uma coisa para você. O Augusto com certeza vai te chamar para tomar um café. Mas se ele fizer você pagar, você me fala.
Não, ele é que tem que pagar para você, tá? Ele vai te chamar e você aproveita, pode comer o que quiser lá e dinheiro está guardado aí, tá? Então, ele vai ser a partir de agora, o que Barnabé foi para Paulo, o Augusto vai ser para você. É aquele homem que a hora que você precisar de uma oração, você vai ligar para ele. Augusto, eu estou precisando disso, assim, estou na dúvida, isso, aquilo, outro. Ele vai ser esse companheiro de caminhada seu. É aquele que vai te ajudar no seu crescimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela vida do Mazinho. Muito obrigado, Pai, por tê-lo trazido aqui nesta manhã. Obrigado por tê-lo conhecido. E eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus. O Senhor conhece o coração cheio de fome e sede que este homem tem pelo Senhor. E o Senhor é aquele que supre, é aquele que nos alimenta. Então eu quero pedir no nome de Jesus. Abençoa, Pai, o Mazinho. Abençoe o Mazinho no seu casamento, na relação com sua família. Que o Senhor dê a ele cada dia mais ser um homem cheio do Espírito Santo, Pai. Porque ele vai marcar esta geração. Por onde ele andar, as pessoas o verão na vida dele. Abençoa, perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e fortalece a sua fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. O culto à noite, a que hora que é? Às 19 horas, tá? Às 7 horas da noite, vamos estar todo mundo aqui. Traga seu amigo, seu vizinho, seu parente, junta todo mundo lá e vem para cá, né? E as mulheres que tiver algum problema, que não vai